E aí galera, boa noite. Aqui estamos novamente, mais uma quarta-feira. Vamos ver quem vai entrando aí, quem vai avisando. Mas a gente queria já dar boa noite, já desejar a graça de Deus aí na sua casa. Dar as boas-vindas aqui nessa mesa, na mesa de Deus, que a gente entende que é um princípio de Deus, a mesa. Vou baixar mais um pouquinho aqui. Acho Tá que bom? não vai aparecer não. Então, a mesa é um princípio de Deus, né, que a gente entende. A mesa da comunhão, a mesa que a gente compartilha a comida, a gente compartilha as ideias. Então, bem-vindo aqui nessa mesa. A gente chama de mesa justamente por isso. Pra gente compartilhar, a gente conversar. E dando continuidade que a gente está falando aqui sobre Êxodo, vai tocar aí. Na última vez. Então, mas aí o que eu tava pensando em fazer? Como a gente tá lendo sempre antes e tal, a gente vamos pegar aqui uns textos que chamou a atenção. O alarme tá lá. E aí a gente vai falando isso para não ficar tão chato. A gente ficar lendo aqui, talvez vocês vão assistindo aí. Então a gente tá falando sobre Êxodo, que é o capítulo 17. E aí a gente vai introduzir nele, vai conversar nele. E aí a gente queria saber a opinião também de vocês e tal. Quem for assistindo aí, de novo, assim, a ideia dessa mesa aqui, dessa comunhão, esse momento de comunhão, a gente conversar, é a gente se amar, é a gente a gente aprender um com o outro, né? Então, de novo, bem-vindo à mesa, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao nosso jeitinho, né, princesa? Bem-vindo ao jeito que a gente aprende também, assim, porque ainda mais nesse momento pandêmico, se a gente não tiver uma escapatória de fé, uma comunhão com Deus, né, conversar com o Espírito Santo, a gente vai ficar tantã, a gente vai ficar maluco. Então, a mesa aqui da comunhão é para isso, é pra gente conversar com o Espírito Santo. E a gente está no capítulo 17, não vamos ler o capítulo, né, como eu falei, não vamos ler o capítulo, vamos só agora conversar sobre ele e tal. A gente lê antes e aí separa aqui para vocês, pra gente ter um momento mais, pra gente aproveitar um pouquinho mais, né. Mas antes de eu fazer uma oração, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado que meus irmãos estão aqui. Obrigado quem for assistir depois. Que a Tua graça, o Teu amor nos conforte mesmo. Queime em nossos corações. Que nossa mente seja transformada pela Tua graça. Que esses momentos não sejam para a gente se vangloriar, que não seja para pensar qualquer besteira, mas que seja um momento dado para a gente Te conhecer mais, para a gente ter uma comunhão com Você, Pai. Para a gente não ser só uma criatura longe do Criador, mas queremos ser filhos, assim como a Tua palavra nos chamou. Então queremos ser Teus filhos mesmo, filhos próximos, que pede pão, com aquela folga mesmo que filho tem. Então nessa mesa aqui de conversa, de comunhão, de compartilhar, dá o pão aí, Pai. Dá o pão, abre nossa cabeça e põe dentro dela a sua convicção mesmo, tá bom? Muito obrigado, Pai. Amém. É isso aí, gente. Então, bem-vindo. Vamos aqui, a gente está lendo o Êxodo. A gente está lendo o capítulo 17 agora, que fala o quê? O que é o que está acontecendo aqui? Aqui, depois que eles saíram de atravessar o Mar Vermelho, né, o povo foi atrás atrás de Moisés e Arão, seguiram ele. Moisés abriu lá o mar, eles atravessaram, foram para o outro lado. Os egípcios foram engolidos pelo mar, inclusive. Enfim, aqui eles atravessaram, eles foram indo andando. E tem algumas cidades que eles vão passando, no deserto, né, alguns lugares que eles foram passando, eles foram tendo fome, eles foram tendo sede, né, foram tendo aquelas dificuldades que, claro, que é de se imaginar, é o que a gente está vivendo, inclusive, de uma certa forma. Né? Pessoas estão ficando com sede, pessoas estão ficando com fome, pessoas estão precisando trabalhar, não estão tendo recursos, estão se endividando, né? Então é aquilo que a gente já sabia, né? Por causa do Covid, que ia ter essas coisas. O pessoal foi pro deserto e já sabia que ia ter essas outras coisas.
Né? E o que eu achei interessante aqui no começo, que o pessoal vai exigindo algumas coisas de Moisés. Pô, você nos trouxe aqui, em alguns capítulos anteriores, você nos trouxe aqui do Egito pra gente passar fome. Trouxe aqui no deserto. A gente saiu do Egito para passar fome. Lá no Egito a gente tinha balde de carne, né? A gente tinha comida com força. Aí aqui eles estão falando que eles estão passando sede, né? Deus mandou o maná, Deus mandou as codornas, eles comeram. Deus aqui fez Moisés falou assim: ó, pega aquele cajado que você tem e bate na pedra e dela vai sair água. E aí foi o que aconteceu. Aí o que eu acho interessante no sentido de coitado do Moisés é que no versículo 4 daqui do capítulo 17 fala assim: o povo, Moisés chegando para Deus, falou assim: ó, eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Porque o povo, ele já tá a ponto de me apedrejar. E aí isso chamou minha atenção, porque eu fiquei pensando assim, o que a gente faz, sabe, com quem tá próximo, né? Com quem ajuda a gente a ser liberto, com quem ajuda a gente a crescer, com quem ajudou a gente a várias outras coisas e tal, só que no momento da dificuldade, aquela pessoa pode estar na frente, um pouco à frente de tal situação, aí a gente põe no ombro dela. Na hora de agradecer, ninguém agradece. Na hora de procurar estar junto, o que eu posso fazer? O povo tá sem... O que eu posso? Aí também é difícil aparecer. Mas na hora de apedrejar, meu, eu fiquei imaginando, eu falei, cara, talvez Moisés foi escolhido por isso, porque ele sofreu ali um pouco do que nós fizemos com Jesus. Ele libertou, ele foi lá para libertar. Quando libertou, todo mundo sai cantando, é uma maravilha, aquela multidão indo, que bênção, né? Mas na hora quando vem essas dificuldades que é realmente complicado, mas lá a gente tinha isso, mas lá a gente tinha aquilo e tal. Sem contar que a gente não... Eu acho que não passou na cabeça deles que eles eram alimentados, tinham água, tinha comida à vontade, bastante comida, dá a entender que eles tinham. Por quê? Porque talvez os egípcios, né? Talvez não, é o que passa na cabeça. Eles não queriam alimentá-los de fato, ajudá-los de fato. Chega a falar que depois eles recebiam todo o material para trabalhar. Mas depois de um tempo, eles falam assim, não, vamos escravizar esse povo. Esse povo cresceu bastante. Lembra, quem acompanha a gente aqui, a gente leu isso. O povo cresceu tanto que eles vão qualquer hora querer matar a gente, vão se juntar com algum inimigo nosso e vão querer matar a gente, então vamos dar mais trabalho para eles. E aí eles pararam de fornecer alguns materiais, por exemplo, o tijolo que eles recebiam, eles pediam para eles mesmos fazer os próprios tijolos para então servir os egípcios. Então os egípcios começaram a escravizar de tal forma que era muito pesado, tinha gente que morria de cansaço, tinha gente que ia segurar a pedra e não tinha mais força, imagino eu. E por que esses caras, esse povo que maltratou os israelitas, né, os egípcios aí no caso, por que eles davam comida, água à vontade? Né? Que é o que eles estão falando aqui, reclamando para cima de Moisés. E aí eu cheguei a conclusão é que, na verdade, os egípcios alimentavam os israelitas porque os israelitas iam trabalhar para eles. Então eu tô dando para você essa comida aqui, ó, porque você vai trabalhar pra mim. A comida eu tenho de sobra aqui, mas eu preciso de alguém fazer esse trabalho aqui braçal que eu não quero, esse trabalho pesado, eu quero construir isso daqui. Então eu te dou aqui a comida e você faz. E aí o povo aqui agora no Egito, no capítulo 17, no 15, 16, 17 de Êxodo, o povo vem reclamar com Moisés, falando que preferia estar nesse ambiente, na onde eles recebiam aquilo de graça. Eles tinham à vontade a comida. Porque talvez é isso que a gente faz. Isso me chamou a atenção, gente. Aí a Nietzsche vai dar continuidade aqui, mas eu queria que a gente refletisse um pouco nisso. Essa é a parte A, tá? Daqui do capítulo 17. Me chamou a atenção, assim, que às vezes a gente, enquanto a gente está recebendo alguma coisa, aquilo lá é bom. A partir do momento que a gente perdeu, nossa, agora é ruim. Moisés ali foi o cara que ajudou, foi o cara que libertou, foi o cara que
deu a cara. Ele foi lá no palácio falar com o rei do Egito e tudo mais. Ninguém fez isso. Então, na hora do cara tá lá, não, vai lá, é isso aí, mas é isso aí, você é brabo, você é macho, você é brabo. Você é o cara. Aí, na hora que tá no coisa aí e falam que estão passando por sede, por fome, não sei o que, nessa hora a gente... Então, assim, eu consigo entender a necessidade, que é complicado. Mas ao mesmo tempo, eu fico imaginando que bucha mesmo de Moisés, né? Que bucha. O cara ajudou, libertou, mas, né? Tem hora que ele largou, ele largou a família depois de um tempo que vai encontrar com ele, né? Depois que eles já estão depois do Mar Vermelho e tal, que ele vai ver a família. Então, olha que o cara deixou família, deixou filho, eu tinha filho já, deixou esposa, pra ir libertar o povo, aí liberta o povo, aí depois que tá lá e vem a necessidade da fome, que eu também não vou falar que é necessidadezinha, não é isso. Não, é realmente a necessidade, né? É a necessidade. É a necessidade pra sobreviver. Então aí na hora tipo, da dificuldade, na hora que não tá me fazendo rir, na hora que não é pra gente, na hora que não tá mais me satisfazendo, na hora que você que prometeu, você que me dava aquilo, ou no ambiente que eu tinha aquilo, aí agora você me levou para outro lugar, agora eu não tenho mais, eu jogo a culpa em você. É isso que está acontecendo aqui. E é o que está acontecendo agora, né? Você falando é o nosso cenário de hoje. Em qual sentido? No sentido da pandemia, porque a galera, ela se revolta muito quando mexe na sua necessidade. E aí é fácil não tomar a dor do outro quando não mexe na sua necessidade. O que eu quero dizer há pessoas hoje precisando trabalhar. E há um decreto hoje que proíbe esse tipo de coisa. Só que já tá chegando num nível que tem pessoas morrendo de fome e tendo suicídios por conta desse decreto. Só que é muito fácil eu fechar os braços e não falar nada e não fazer nada quando não é comigo. Quando eu tenho meu emprego, quando eu tenho meu salário. E aí a pessoa não toma a dor do outro, não... Como eu posso dizer? Até hora pra pandemia acabar, mas às vezes horas pensando em você, não pensa no outro que tá morrendo, tá com fome, tá precisando do trabalho. Afeta, é aquele negócio, se não mexe no nosso bolso, se não afetar o nosso bolso, a gente talvez não tá ajudando, a gente não tá sendo parte, a gente tá só reclamando e assim, pelo contrário, às vezes a gente é tão cruel que a gente ainda fica aqui tipo de oração, assim, que eu escuto bastante. Ai, Senhor, obrigado porque aqui em casa nós temos comida. Gente, isso daí Isso é judiação. Eu até entendo o ponto. Eu entendo o ponto da gratidão, do agradecimento. Mas talvez a pessoa mesmo que esteja orando assim não entende que aquilo ali é a inclinação também para falar assim, ai, que bom que eu tenho, se o outro não tem. Claro que nem sempre, não vou generalizar, mas a gente aqui, qualquer um que for comentar aqui, depois for assistindo, com certeza sabe que tem em nós isso lá dentro de nós, principalmente o brasileiro ocidental. A gente ajuda quando a gente entende que a gente tá bem. No grau que eu entendo que eu tô bem, aí eu ajudo. Se tá me sobrando, aí eu ajudo. Né? E aí o que é sobrar? É ter dois? Já que eu tenho um, agora eu tenho dois, tá sobrando? Não, também não é assim. Se eu tenho 2, agora eu tenho que ter mais 1.000, aí eu tenho 1.002. Aí agora eu posso ajudar. Essa é a verdade, isso está em nós. E aí aqui o que eu vejo nessa parte A desse capítulo 17 de Êxodo é isso, assim, o povo reclamando com Moisés porque não tinha água, e aí me dá um pouco de dó, que a oração dele fala ali no versículo 4, Senhor, o povo está a ponto de me apedrejar. Então, às vezes, a gente, na dificuldade, e claro, assim, não estou falando que não é difícil, pelo contrário, estou falando da dor mesmo, que é complicado.
Mas pra gente ver, na dificuldade, a gente esquece o que algumas pessoas fizeram por nós, a gente esquece o que aquela pessoa, ou aquele amigo, amiga, esposa faz por nós todo dia, aguenta a gente todo dia. A gente esquece, e não só esquece, como pega a bronca e ainda vai cobrar, ainda vai desejar, ainda crucificar, que foi o que aconteceu com Jesus. Se irritou o sistema, se mexeu principalmente no faz-me rir, né? Aí vamos cair matando. Vamos cair matando, porque já que mexeu comigo, entendeu? A gente não é movido assim, ó. Estão mexendo com os outros, vamos ajudar. A gente, infelizmente, principalmente ocidental, né? Não vou falar dos outros, né? Eu sou brasileiro, não conheço os outros, mas na cultura brasileira, infelizmente, a gente é assim. Se mexeu no nosso, aí, né? Não mexeu no meu, aí a gente... Eu quero me movimentar e movimentar uma galera pra me ajudar. Mas na hora de falar assim, meu, estão mexendo com você aí, preciso comprar sua briga, a gente não oferece, não. Pra comprar a briga dos outros, macho, de 10 ficar 2. E eu acho que é isso, a pandemia tá ensinando a gente tem falado um pouco, né, de empatia aqui, os últimos vídeos a gente falou sobre isso. Que é o que tá mais incomodando a gente ultimamente. Tá incomodando a gente no sentido não de eu não quero aqui falar pra vocês, que tá incomodando a gente vendo no outro. Não é isso. Não é esse tipo de mensagem, assim, não é esse tipo de ideia, como se eu fosse melhor. É que tá incomodando a gente porque a gente também não estava com esse grau de empatia. A gente também estava antipático, a gente também estava preocupando só com o que a gente tem, né, amor? Sim. E aí a gente começou a conversar, a discutir, falou assim, a gente tem que perder algumas coisas para todo mundo ganhar. E aí a gente começou a orar em prol disso, até. Orar para que Deus nos desse oportunidade de que não ajudar só quando tiver 1.002, igual a brincadeira que a gente fez aqui. Mas às vezes é quando tem 2. Então já que tem 2, então agora o outro tem 1, eu tenho 1. Né? Tem 1, então vou dar meio, vou ficar com meio. É difícil, gente, é difícil. A gente evitando fazer dívida, a gente evitando de querer algumas coisas, porque a gente sabe que outras pessoas vão precisar da gente. A gente tá vivendo isso, a gente queria fazer tal coisa, a gente deixou de fazer, porque a gente viu que tinha pessoa que tá precisando da gente. Então a gente... Oi, Lucas, tudo bom? Ele tá acompanhando a live. Ah, legal. Eu acho que é isso, assim, algumas pessoas a gente sabia que elas iam precisar de ajuda. E a gente não ia poder ajudar, então a gente deixou de se comprometer com certas coisas que a gente queria. Outras vendemos pra gente continuar ajudando. Porque eu vou falar pra vocês, não tá fácil não. Não tá fácil não. Não tá fácil assim, claro, Bruno, você é espertão, só você também não tá fácil. Não, tô abrindo o coração aqui pra gente, nós dois, não tá fácil pra gente algumas coisas. Mas se não tá fácil pra gente, que tem uma certa, como que eu posso dizer, não é regalia, né, mas enfim, um certo estilo de vida, algumas coisas e tal, algumas coisas que a gente conquistou, pra quem não tinha, tá pior ainda. E aí, a gente não vai ficar entrando no mérito, mas também não estudar, mas também não vai, gente. Não, é como uma menina mandando um condomínio, falando que no grupo do condomínio que tinha uma amiga que tava precisando de doação de fralda, pomada, que a menina tem 4 filhos. Aí eu falei assim, gente, eu não quero entrar aqui no detalhe o porquê que ela teve, mas ela tá precisando, vocês conseguem ajudar? É isso. Eu achei legal, é verdade, eu achei muito legal quando ela mandou isso. Gente, não vou entrar num detalhe assim do porquê, nem quem é. Tem alguém que possa ajudar? Porque às vezes a criança tá precisando. A gente não pode entrar nesse mérito. A criança tá precisando, você vai deixar de dar? Sendo que você pode dar? Ela já teve, já foi, né? Claro que eu sempre gosto, é uma coisa que eu sempre comento com o Bruno, a gente gosta de doar a cesta básica. Só que a gente não fica doando sempre pra uma família só. A gente já doou várias vezes pra uma família só, porém eu não gosto
de ficar doando sempre pra aquela, eu gosto de ajudar pessoas diferentes, até pra alcançar mais e pra aquela pessoa não ficar dependente de você. Porque ou só dependente de doação. Até porque, assim, às vezes sou eu ajudando hoje, mas às vezes sou eu precisando amanhã. Então aquela pessoa dependendo só de mim, aí se eu acostumar ela assim, quando eu estiver precisando, agora somos dois. Ela continua precisando e agora eu vou precisar. Entendeu? Então aí ou seja, posso até atrapalhar. Eu vou ajudar por hora, mas vou atrapalhar no futuro. Eu achei muito legal ouvindo uma mensagem de um cara esses dias. Ele falou assim, antes eu tinha consciência, tudo que passava na minha mão eu dava, eu ajudava e tal, que não sei o que. Somente gente que é de igreja e tal, aí fica nessa daí não, porque quem dá com generosidade recebe e tal, e que não sei o que. Ele falou assim, eu concordo, mas as coisas têm que ser pensadas, tem que ser pautada, não é tudo. Não, você tem que ter... Pega fraciona as coisas. Fraciona as coisas. Se você tem R$1.000 e tem uma dívida de 500, não tem como você dar 500 e ficar com 0. Não tem como. Não tem como. Então assim, você tem R$1.000, é bom, talvez, nesse mês aí, se a dívida é de 500, talvez você ajudar com R$50 só alguém e depois guardar, porque aí no próximo mês, se a dívida ainda é de 500, agora você tem o dinheiro de sobra da dívida e quase o dobro para pagar, entendeu? Então essas lógicas básicas assim, né? E aí agora você fica um pouco mais de folga para se manter e para ajudar outra pessoa. Então até nisso, porque quando a gente fala assim, nossa, eu quero ajudar. Sábio na ajuda também. Tem que ser, a gente tem que ser um pouco mais inteligente até na hora de ajudar, porque a gente vai na empolgação, ou em mensagem que é pilantra mesmo. Dá aí com generosidade, você vai receber. Né? Fala, gente, peraí, pensa bem como ajudar. Porque, até porque às vezes ajudar uma vez só não transforma a vida. Você quer ajudar porque você quer transformar uma pessoa, ou você quer ajudar porque, né? Você quer levar amor, né? Então ajudar às vezes uma vez só, então às vezes não afeta. Legal é quando você trabalha com a pessoa, anda, caminha junto com ela. E para isso você também tem que ter ali uma certa inteligência, né, para como ajudar. Não ser levado por qualquer ventinho de doutrina, por qualquer mensagem que falam. Qualquer coisa que estão falando aí, sai dando amém, isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Alguém falou alguma coisa, você dá amém, aí quando vai ver, então dá com alegria aqui, ó. Deus abençoa quem dá com alegria. Aí pronto, tá ninguém dando dinheiro aí, tal, com isso aqui. Gente, não é assim. Dá com generosidade, e aí você vai receber em dobro. Gente, não vai nessa. Não vai nessa. Não age só com a emoção, né? É o equilíbrio, né? Jesus, ele veio pra nos ensinar o equilíbrio. E a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Buscar sempre o equilíbrio em tudo. Em tudo. A parte B, fala aí um pouco sobre isso, né? Fala aí um pouco sobre a parte B do capítulo 17. Nossa, a gente falou tudo que eu até esqueci. É sobre... Que eles vão guerrear contra os amalequitas. A primeira vez que a gente leu, esse foi um versículo que chamou a nossa atenção, né? Capítulo. Quando a gente foi ler o capítulo, esse versículo foi o que mais nos chamou a atenção na primeira vez. Lembrando que é o capítulo 17 de Êxodo, tá? Capítulo 17. Que fala em quando Moisés pediu pra galera ir lá lutar com os israelitas. Os israelitas, né? Uhum. Os amalequitas. Os amalequitas vão lutar com os israelitas. Isso. Aí, aqui tá escrito, Josué... Deixa eu só ler essa parte pra ligar. Josué fez com que o Moisés havia ordenado. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés e Arão e Ur subiram ao alto monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, os amalequitas venciam.
Então, Moisés ficou lá com os braços erguidos. E depois é que fala que pelo tempo que Moisés ficava com o braço levantado, ele cansou tanto que Ur e Arão foi pegar uma pedra e colocar para ele sentar. Então a gente ficou imaginando o tamanho dessa pedra, quanto ela era grande. E fala que Ur e Arão também ficavam segurando os braços dele, pra ele continuar com os braços erguidos, né? Então a gente ficou imaginando os homens, né, vindo da guerra, falando assim, nossa, Moisés folgadão, só porque tá um pouquinho mais de idade, mandou a gente pra guerra e tá lá no monte, né, esperando a gente ganhar a guerra. E aí quando eles chegam, tá Moisés, Uri e Arão mortos como eles, porque imagina você passar 24 horas com o braço levantado, né? Então fala que aqui Moisés sentou, não fala nem que Uri e Arão sentou. Às vezes o cara tá em pé justamente pra manter o braço do outro erguido. Só que, e aí que tá, uma coisa que chamou a atenção da gente é que assim, a gente que tem a ver um pouco com aquela parte do que a gente estava falando, né? A gente tomar cuidado com algumas mensagens, ou com algumas coisas que a gente escuta, principalmente nesses momentos de aflição, de agonia, que a gente fica tão desesperado às vezes por alguma resposta, qualquer coisa que fala a gente vai dando amém. E aí aqui a gente ainda vê algumas, não vou nem falar só de igreja, qualquer coisa, criando alguns ritos pra gente trabalhar a fé. Então é copo com água, é tijolinho, e por aí vai. Olhinho, vou te ungir. Aí se não passou aquele óleo que vende na igreja, inclusive, né? Aí você não foi abençoado, entendeu? Então gente, a gente olhando assim, eu entendo que no começo eles precisavam tomar água e Moisés, pela graça que Deus deu, falou assim, ó, pega aquele cajado e bata na rocha e aí vai sair água. E aí saiu água e o povo tomou. Talvez aquilo ficou tão na cabeça do povo que o povo ficou na cabeça dele que é o braço, é a vara, é o cajado, é a mão do Moisés que levantou o cajado, bateu, o mar abriu. Levantou o cajado, bateu, saiu água do negócio. Caiu o maná, então pô, tá naquele cajado lá, pô. A graça é naquele cajado. E tem que ser com o Moisés. Se eu levantar o cajado não dá não, mas o Moisés... E aí o Moisés acabou, tipo assim, ainda... Eu vejo até um carinho pelo povo que tinha ameaçado ele. Ele ficou lá estendido, de mão erguida, com o braço erguido, guerreando junto. E o povo talvez ficou... Aí Moisés, voltando, né? A gente imagina que eles... Aí o Moisés vai caindo, que vai cansando, o povo vai ficando cansado também, aí o Moisés levanta o Arão, que é o irmão de Moisés, aí vem o outro lá, o Ur, ajuda também, aí o povo começa a ganhar de novo, porque a gente é pego nisso, gente. A gente às vezes tem uns certos dogmas, alguns ritos que não funcionam, que se não fizer não funciona. Se eu não acordar e não tomar um café, eu não sou eu, né? Dando um exemplo até besta. Porque às vezes é isso. Às vezes o segredo pra gente até destrinchar algumas coisas na vida é às vezes a gente entender que a graça ali ela é dada por Deus. Não é às vezes o que a gente faz ou deixa de fazer. Ela é dada por Deus, mas Deus também, pela sua misericórdia, pelo seu amor, permite que às vezes a gente se apegue mesmo a algumas coisas assim. Olhe lá e fala assim, é isso aí, tal, aconteceu, registra, ainda fala, registra. Mas a graça, ela foi dada por Deus. A graça ali, eu não vejo que era o braço do Moisés. A graça ali não era o cajado do Moisés. E é o que às vezes a gente fica assim, se eu não for para a igreja e não tiver aquela música, gente, eu já cheguei a ouvir... Ou não tiver louvor, né? Ou não tiver louvor. Eu já cheguei a ouvir, gente, tipo, de gente do meio cristão, assim, que cresceu comigo. Falando assim, você vai naquela igreja? Aí eu falei assim, vou, hoje eu tô indo lá, né? Porque a gente cresceu junto numa igreja, aí eu fui pra uma outra, ele foi pra uma outra. Aí ele falou assim, mas aquela igreja lá é complicada, Bru. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque lá não tem o Espírito Santo.
Aí o cara, com todo o amor que eu tenho por você, mas se fosse qualquer outra pessoa, toma cuidado, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Né? Eu conheço esse cara, o cara é um amor de pessoa, talvez ali ele foi no calor do momento, eu nem acho que ele pense assim, mas às vezes a gente fala algumas coisas no calor do momento e, cara, isso daí é perigosíssimo, não é assim. Eu acho que a gente não tem que estar aqui pra defender Deus não precisa dar uma defesa, não, mas talvez é onde a gente está colocando a nossa fé. Onde está depositando a nossa fé. Eu vou nessa igreja, porque essa igreja, eu vou nessa entidade, vou nesse negócio religioso, eu estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo outro, porque isso me traz alguma coisa, ou é porque eu entendi que eu posso oferecer? Tá aí uma boa pergunta pra gente. Então acho que é isso, a gente tem que... Será que a gente só tá se alimentando? Será que a gente tá dando alimento, né? Os outros? A gente tá só consumindo. A gente só tá consumindo, né? Tá virando obesidade de fé, né? Uma das coisas que eu acho legal, uma leitura que eu aprendi esses tempos atrás, é que a Bíblia, Jesus, ele comenta, se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia falar para um monte e para um lado. Mas e muito tempo eu percebi, quando eu era jovem, se eu fosse velho, né? Né? Eu era adolescente, eu pensava que ali tá querendo dizer em questão de tamanho, né? Tu tem que... minha fé, ela tem que ser do tamanho de um caroço de abacate. Olha que besteira, gente. Depois eu fui entender um pouco melhor. Que ali Jesus tá falando assim, ó, que não interessa, você pode ter uma fé do tamanho de uma bola, a bola do Kiko. Se ela não tiver ação, e se essa ação não for baseada em amor, não serve de nada. Não serve de nada. Só o braço que ficou em pé. É só um braço que ficou em pé. É só um monte que foi para um lado e pro outro. Ah, mas isso não sei o que. Nossa, isso é incrível. Vai lá, vê o David Copperfield, vê o Dynamo. São mágicos incríveis. Vai ver esse cara, Chris Angel. A gente quer ver mágica, vai ver mágica. Né? Agora sabe o que é incrível mesmo? É a fala lá do filme Todo Poderoso. Que eu sempre lembro quando o Jim Carrey, o primeiro filme, ele chega lá pro Morgan Freeman, né, que faz o Deus, ele fala assim, mas isso pareceu 7 dedos, né? Foi um milagre. Ele falou assim, não, isso daí não é um milagre, né? Milagre é uma mãe com 4 filhos trabalhando de manhã e de noite, e aí, de manhã, de tarde e de noite, chegando quase na hora que eles vão dormir, ainda contar uma história e dar um beijinho para eles, para sustentar eles. Isso sim é um milagre. Né? Ou seja, a gente produzir em ação pro outro. Né? A gente quer correr atrás pra gente ter, pra abençoar pros outros. Como eu tava falando, a gente tem que abençoar, a gente tem que dar com generosidade, a gente tem que ajudar, mas para isso tem que ter um planejamento. Até para ajudar tem que ter um planejamento. Não é dar tudo que tem e aí talvez amanhã é você que está precisando. Então, não, tem que ter um planejamento. A gente tem que ter um planejamento para a gente continuar assim se fortificando. Acho que fica aí como um aprendizado para a gente hoje. Sim. Uhum. É isso aí, gente. Então acho que esse é o aprendizado. Se você gostou, comenta aqui, compartilha quem você acha que precisa ouvir isso. Mas ensina a gente também, comenta aqui para ensinar a gente. Claro que a ideia não é a gente provocar ninguém, então a gente espera o mesmo, né, de quem for ouvir aqui. Vamos tentar cada vez fazer um pouco mais rápido. Que eu tenho esse problema, gente, então eu já peço desculpa já. Mas quem ficou até o fim aí, muito obrigado. Obrigado mesmo, tamo junto, tá? Que Deus te abençoe, né? Uma ótima semana e segunda a gente tá de volta. Né, princesa? Sim. Valeu, gente. Tchau, gente.